Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela Altivia, TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, do município de Dois Córregos e outras 20 cidades da região do Centro-Oeste paulista. E na próxima hora, todo mundo aqui, a gente quer vocês curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão nas redes sociais, nas mídias sociais. Eu sou o Mauro Frisman, hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Vamos iniciar então mais uma semana por aqui, com dedicação, com empenho e com muita saúde para todos. Eu apresento o nosso entrevistado de hoje para análise e debate dos temas por aqui propostos. O doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Como está, doutor Estácio? Seja bem-vindo. Nosso primeiro encontro de 2024. Saúde e alegria, feliz ano novo por aí. Olá, Mauro Frisman. Quero desejar um excelente ano, paz, saúde e fraternidade. Eu ouço isso desde pequeno lá da minha avó e ainda está em moda. São coisas que nós precisamos, não é verdade? Muito bem, então vamos iniciar o ano, a semana, o mês, desejando a todos, ao mundo, melhores dias do que o ano passado. Vamos nos encontrar bastante em 2024 para tratar dos temas importantes aqui pelo programa Gente que Fala. O nosso agradecimento em nome de toda a equipe pela colaboração ao longo de todos os anos, em 2023, e vamos estabelecer aqui essa colaboração por muito e muito tempo. Sua expectativa inicialmente, antes aqui do nosso primeiro assunto, para 2024, doutor Estácio? Bom, Mauro, quero também agradecer, desculpe toda a produção do Gente que Fala, da Rádio 365, e vamos lá então. Bom, o que a gente deseja aqui da minha área trabalhista é que tenhamos empregos, bons empregos, salários, oportunidades para jovens, para meia-idade e até, por que não, para os idosos, né? Porque a dignidade vem com o trabalho, vem com bons salários, benefícios, daí vem a prosperidade. É isso que eu desejo, Mauro. Então, justamente, vamos falar desse seu desejo, né, doutor Estácio, porque é começo de ano, muita gente correndo atrás de emprego para ter um ano mais promissor, claro, e também muita gente evitando perder os seus empregos, a situação não está fácil, né? O processo de admissão e de demissão dos funcionários é regido pelas normas da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e nessa consolidação estão expostos os direitos, os deveres que as empresas e os empregados devem seguir, desde a entrada no emprego até o momento do desligamento. Mas o que não falta são temas polêmicos, não é, doutor Estácio? Principalmente na hora da saída, no que diz respeito às demissões. Então, vamos pegar um ponto inicial aqui, doutor Estácio, porque a gente está nesse período ainda de comemoração, início de ano, as pessoas vivendo aí os primeiros dias de 2024, e quantas abusam do álcool, né? Porque é um momento aí de descontração, acabam até indo trabalhar embriagadas, né? Muita gente confunde a diversão com o abuso do álcool e até de drogas e deixa de se comportar adequadamente, até mesmo misturando o lazer com o ambiente de trabalho. E aí tem duas situações, né, doutor Estácio? Aquela situação habitual que causa malefícios ao contrato de trabalho, ao posto de trabalho, e a embriaguez em serviço também, né? Isso pode resultar na justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, doutor Estácio? Pois é, Mauro. Ano novo e problemas do passado. Crise e temos que manter os contratos de trabalho. Para quê? Para que tenhamos aí os salários, todo mundo possa fazer frente às suas despesas de casa, da família. Muito bem.
Com relação ao contrato de trabalho e os motivos da justa causa, da rescisão, temos a embriaguez, temos sim o uso de drogas, mas são duas situações bem claras, bem distintas, viu, Mauro? Como você iniciou dizendo, a embriaguez, quando ela é tratada como doença, que é até classificada na Organização Mundial de Saúde, né? Não pode o empregador também tem uma função social, né? Não pode rescindir o contrato de trabalho. Como o contrato de trabalho tem também a seguridade da Previdência Social, que na verdade é um seguro, né? Esse embriagado, que é habitual, ou esse dependente químico, ele tem a garantia de ser afastado do contrato de trabalho e buscar um auxílio-doença no INSS. Claro que passando por uma perícia médica para que se constate a incapacidade para o trabalho. Esse trabalhador adoecido pelo álcool ou pelas drogas, ele perde a capacidade de trabalho. Logo, né, Mauro, ele tem a garantia, a cobertura da Previdência Social para ele se afastar, receber o auxílio-doença e buscar uma recuperação, participando, inclusive, de programas de reabilitação. Muito bem, essa é uma situação. A outra, vamos falar da embriaguez, como você disse, final de ano, né? Aquela champanhe, aquela cerveja a mais. Isso pode causar, sim, quando não é habitual, uma justa causa. Por quê? Pense você, Mauro, imagine algumas funções que jamais o trabalhador pode estar embriagado ou sob o uso de drogas. Um motorista de caminhão, um motorista de ambulância, um enfermeiro. Então, a gente não pode imaginar que o contrato de trabalho prossiga com esse trabalhador que aparece embriagado para trabalhar. Isso representa uma quebra da fidúcia, da fé que se tem entre o trabalhador e o patrão. Nestes casos, Mauro, pode sim o trabalhador ser demitido por justa causa, uma infração contratual gravíssima. E aí, com a justa causa, todos sabem, o trabalhador perde direitos importantes. Por exemplo, não movimenta o fundo de garantia, não recebe a multa de 40%. Então, o trabalhador tem que estar atento, tem que saber que um contrato de trabalho tem direitos e obrigações, Mauro. No primeiro caso, doutor Estácio, você apresentou aí a questão do alcoolismo, quer dizer, aquela pessoa que tem problemas de fato com a bebida e ela é tratada em relação a isso, ela então fica afastada, como se diz, né? As pessoas, a pessoa está na caixa, ela está na caixa previdenciária, sendo atendida ali, passando, evidentemente, pelo seu tratamento e recebendo apenas da Previdência Social, ela não recebe nada do empregador como complemento, uma vez que ela não é demitida. Exatamente. Uma vez afastada pelo INSS, o contrato de trabalho, pela lei, fica suspenso. Ou seja, o trabalhador não trabalha e o patrão não paga. Ele está, como a gente fala, na caixa, está lá na Seguridade Social, recebendo o auxílio-doença, que é o momento que ele está incapaz e é o momento que ele vai desfrutar da cobertura da Previdência, que é alimentada, sustentada por todos os trabalhadores, inclusive ele, que quando trabalha, tem no seu olerite descontado a parte da Previdência Social, assim como o empregador também paga. Então, Mauro, neste momento de dificuldade, desse momento que o trabalhador não está capaz, está adoecido, ele vai sim ser afastado, o contrato de trabalho é suspenso, não paga o salário, o empregador, e o trabalhador recebe apenas, então, somente o auxílio-doença. Em alguns casos, Mauro, de acordo com os acordos coletivos ou convenções coletivas, mesmo afastado, o trabalhador tem alguns benefícios. Por exemplo, manutenção do plano de saúde, manutenção da cesta básica. Então, alguns direitos coletivos, dependendo de cada sindicato, é mantido durante o afastamento previdenciário.
E quanto tempo, doutor Estácio, essa situação pode permanecer? Porque os tratamentos para o alcoolismo, eles podem variar, né, de pessoa para pessoa, dependendo da situação de cada um. O empregador, ele é obrigado a manter essa suspensão até a recuperação do trabalhador ou tem algum prazo? Olha, a partir de agora o empregador está livre, pode fazer o que quiser. Pois é, Mauro, tudo vai depender do INSS e dos seus peritos. Quando é dado a concessão do afastamento, é por um prazo determinado. Por exemplo, 6 meses. Transcorridos os 6 meses, esse trabalhador adoecido, afastado, se ele conseguiu se reabilitar, ele vai ser submetido a uma nova perícia médica do INSS e se o médico perito, fazendo a avaliação, atestar que ele está reabilitado, apto ao retorno do trabalho, ele vai retornar. Caso contrário, esse perito médico da Previdência vai dar mais uma prorrogação, vai dar uma prorrogação do afastamento. E com essa prorrogação, o contrato de trabalho continua suspenso e o empregador não pode tomar qualquer atitude. Tudo, então, Mauro, vai depender da perícia dos médicos peritos do INSS. E quando se trata, doutor Estácio, não de alcoolismo, mas da dependência química, do uso de drogas? É um outro problema gravíssimo, né? Que tira as pessoas, não só, às vezes, do contrato de trabalho, como principalmente, infelizmente, da família, né, Mauro? A gente vê aí na mídia, a gente sabe da Cracolândia e tudo mais, é perverso, é terrível, jamais desejado a qualquer pessoa. Muito bem, com relação ao contrato de trabalho, também vai receber o mesmo tratamento do alcoólatra, daquele que adoeceu por conta da dependência do álcool. O usuário que se torna dependente químico também vai ser avaliado por um perito do INSS, que vai constatar a incapacidade para o trabalho e vai suspender o contrato de trabalho com o empregador. Este dependente químico vai, assim como o dependente do álcool, iniciar um tratamento, uma reabilitação, entrar em programas, né, de reabilitação até que esteja curado e tenha condições de retornar ao trabalho. O tratamento da lei previdenciária é o mesmo para as duas situações, viu, Mauro? Bom, claro que a gente está falando de pessoas com a carteira assinada, aquelas que têm o registro de trabalho e que têm os direitos, têm as obrigações e têm os direitos, né, previstos na consolidação das leis trabalhistas, né? Infelizmente, tem muita gente trabalhando informalmente, né? E aí fica sem o acesso, fica sem essas garantias, né? Pois é, muito bem lembrado por você. A CLT é aquela situação do trabalhador que trabalha com salário, subordinação e assiduidade. Aí é o contrato de trabalho do que nós falamos. Agora, nós estamos até com um fenômeno novo, a uberização, né, Mauro? Muitos trabalham em Uber, muitos trabalham lá no iFood e, tecnicamente, são considerados autônomos, mas não necessariamente a gente vê que esses trabalhadores pagam, contribuem com a Previdência Social. Aí, Mauro, vem o problema. Esse trabalhador autônomo que está inserido nessa uberização, ele está sem a cobertura do INSS. Então, Mauro, se ele adoecer pelo álcool ou pelo uso de drogas, né, se tornar um dependente químico, o que acontece? Ele vai ficar sem o trabalho, não vai receber e, pior, não vai ter a cobertura da Previdência Social. Então, é muito importante quem é autônomo, quem está nesse processo de trabalhar por plataformas, que contribua, seja afiliado ao INSS. Por quê? Em eventual incapacidade para o trabalho, por exemplo, alcoolismo ou a dependência química, ele vai ter a cobertura, vai poder se afastar e receber um auxílio-doença. Caso contrário, Mauro, fica sem salário, sem remuneração, né, no caso, e sem a garantia de uma cobertura previdenciária. Mas o autônomo, doutor Estácio, ou até o PJ,
que também é um processo, é um fenômeno comum hoje no nosso mercado de trabalho, mesmo eles contribuindo para a Previdência Social, eles têm esses mesmos direitos de afastamento, os mesmos direitos de afastamento com recebimento de auxílio-doença, porque essas pessoas, elas contribuem sozinhas, não tem a contribuição do outro lado, a patronal. Sim, pela filiação ao INSS, eles vão ter o tratamento, não sei com relação aos valores, mas uma garantia de um afastamento em caso de incapacidade para o trabalho, ele vai ter, sim, o apoio da Previdência Social, que é um seguro. Se ele é autônomo ou é CLT, de uma forma ou de outra, ele contribui, ele é filiado e ele tem os direitos garantidos pela Previdência Social. O que não quer dizer que seja na mesma proporção de um salário para quem é CLT. De qualquer modo, ele não vai ficar a Deus dará. É muito melhor a condição dele filiado ao INSS do que um autônomo sem qualquer pagamento, qualquer contribuição. Entendeu, Mauro? Essa é uma dúvida muito importante, até porque quem não tem o registro em carteira, trabalha informalmente, mas contribui com o INSS, contribui cada um à sua maneira, conforme a capacidade que a pessoa tem, né? Tem gente que contribui com meio salário mínimo, tem gente que contribui com 20%, tem gente que contribui mais, enfim, até porque está pensando lá na frente no cálculo da aposentadoria, e quanto mais a pessoa conseguir contribuir, melhor o resultado do benefício lá na frente. Então, isso também deve fazer diferença na hora do cálculo do auxílio-doença, não? Muito importante. Não só o benefício, a garantia do afastamento em caso de adoecimento, mas, como você disse, lá na frente, lá na terceira idade, né? Quando se tornar um idoso, como fica a garantia de uma aposentadoria? Então, quem está inserido aí nas plataformas, pejotização, também a uberização, tem que se preocupar no futuro, no presente com a saúde e no futuro com a aposentadoria. Quanto mais contribui, mais ele vai ter de benefício, seja no afastamento ou na aposentadoria. É muito importante. A gente tem visto, Mauro, muito no escritório, que o pessoal, autônomos em geral, né, não se preocupam. Claro, sempre acham que é muito burocrático, eles entendem que é um gasto a mais, porém, é uma garantia com relação a um adoecimento e uma tranquilidade no futuro, que pelo menos, né, Mauro, uma aposentadoria, um valor, ajuda e muito com a habitação, a alimentação, faz falta. É importante pensar nisso. Muita coisa mudou na última reforma previdenciária, não é, doutor Estácio? Mas o importante é que nesse aspecto aqui dos direitos do trabalhador em caso de afastamento por doenças, por acidentes, enfim, isso tudo foi mantido e houve até alguma melhora nesses casos, né? Pois é, também bacana você lembrar nesse ponto. Não só o acidente, não só a doença do trabalho, né? O acidente de trabalho também vai dar uma garantia a esse trabalhador. E não só o acidente de trabalho no local de trabalho, também mantido o acidente de trajeto, aquele percurso que o trabalhador vai até o trabalho e volta. Também é garantido uma cobertura na Previdência Social. Isso daí é importante para o trabalhador, que é uma segurança de que, quando ele está com a saúde rígida, ok, está trabalhando, está recebendo do patrão, mas numa eventualidade, né, Mauro? A gente sempre sabe que, ou pelo menos, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, sempre com o vizinho. Então, é importante essa garantia no caso de adoecimento, acidente de trabalho. E, como já falamos, lá na aposentadoria, nessa parte, não mudou, as garantias continuam. Muito bem, nossa conversa hoje com o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado em Direito do Trabalho, aqui nessa edição do programa Gente que Fala, hoje, 8 de janeiro de 2024,
segunda-feira, nossa transmissão pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no Altivia, TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, retransmissão às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990, no município de Dois Córregos e outras 20 cidades da região do Centro-Oeste paulista. A gente segue aqui com a nossa conversa com o Dr. Estácio, vamos falar sobre férias coletivas que não são obrigatórias e são somente organizadas por empresas, caso elas decidam interromper, parar o funcionamento em determinadas épocas do ano, como agora, né, na virada aqui, né? E assim a empresa não é obrigada a consultar seus funcionários sobre se deve ou se não deve dar esse descanso, mas ela tem que avisar a todos com antecedência, não é isso, doutor Estácio? É isso aí, Mauro. Férias coletivas está na CLT, então tem vigência em todo o território nacional brasileiro, menos aqui no escritório. Aqui todo mundo está trabalhando, não tem férias coletivas, não tem recesso. Muito bem. Mauro, férias coletivas é o poder, discricionário do patrão, ou seja, como se diz, é o direito potestativo. O patrão, o empregador, ao administrar o seu negócio, cabe a ele dar ou não férias coletivas. Isso porque o legislador entendeu que o patrão, o empregador, dependendo da sua atividade, cai a demanda, vamos dizer, no final de ano, e colocou essa possibilidade dele dar férias coletivas. Por quê? Com isso, ele vai diminuir os custos, né, Mauro? A energia, o vale transporte, o vale refeição, vai diminuir o seu custo. Então, é uma permissibilidade da lei para que o empregador contorne um momento de demanda baixa e, de outro lado, ofereça aos trabalhadores também um período de descanso. E importante, mesmo que o trabalhador não tenha o período aquisitivo de 12 meses para ter direito às férias, ele também é incluído nas férias coletivas. E tem algumas regrinhas. Tem que avisar, Mauro, sim, 30 dias antes, tem que avisar o sindicato da categoria 15 dias antes, tem que pagar o salário 2 dias antes do início das férias coletivas, não pode começar no final de semana, nem em feriado, tem que pagar o abono 1/3 junto com as férias também. O período de férias coletivas não pode ser menor do que 10 dias. No mínimo, tem que ser 10 dias, no limite de 30 dias no ano. Essas são as regrinhas básicas das férias coletivas previstas na lei. Como você destacou, a importância de avisar a todo mundo, né? Avisar os funcionários, avisar os sindicatos, até por uma questão de programação, né? Cada um vai fazer das suas férias ali alguma coisa, vai querer viajar, vai querer descansar, enfim, até para essa programação poder ocorrer, né? Por isso dos 30 dias. Exatamente. Não pode ser a concessão das férias coletivas uma surpresa para o trabalhador, né? Ele tem que se programar, seja financeiramente ou com relação ao lazer. Terei férias coletivas, logo posso ir visitar minha mãe, onde ela mora, meu pai, fazer uma viagem com os filhos. Então, não pode ser um elemento surpresa, tem que ser algo programado durante o ano para esse trabalhador. Pelo menos, pela lei, 30 dias antes, que já é um período razoável para o trabalhador conseguir, né, administrar esse período concedido pelo patrão, já que é um direito do patrão e é uma obrigação do empregado gozar esse período de férias coletiva. Tá certo? Você destacou, doutor Estácio, que o período não pode ser inferior a 10 dias. Então, vamos pegar um exemplo aqui: 10 dias de férias coletivas. E os outros 20 dias a que o trabalhador tem direito ao longo do ano? Como é que ele pode tirar depois? Esse período, é bom dizer a todos os ouvintes, telespectadores e os internautas, gente que fala, que será descontado das férias individuais. Pois é, não é que o empregador é tão bonzinho assim, né, Mauro? Vai descontar depois, está na lei, é um direito do patrão. Você tem direito a 30 dias, teve férias coletivas de 10, você vai ter
um saldo aí de 20 dias. E aquele, Mauro, que não tinha nem os 12 meses ainda trabalhados para ter as férias como benefício, ele vai receber o salário proporcional aos meses que ele trabalhou. Se ele tinha só 6 meses de trabalho e ganha 5 mil reais, ele não vai ganhar os 5 mil, ele vai ganhar proporcional aos meses que ele trabalhou, que na verdade 6 meses vai ser menos da metade. Então, são umas regrinhas importantes para o trabalhador saber. Outra coisa interessante, se você não tem ainda os 12 meses trabalhados para conquistar as férias, mas teve a concessão das férias coletivas, o seu período de início de contagem sempre é quando você entrou, quando foi admitido, tá certo? Mas, em férias coletivas, se você não tem os 12 meses, a sua data de início da contagem dos 12 meses vai ser a partir do início das férias coletivas. Vai mudar, não vai ser mais a data da admissão. Para quem já tem mais de 12 meses, continua a data de admissão. É mais uma regrinha interessante que o trabalhador tem que saber e conhecer. É um detalhe aí que tem que prestar atenção. Agora, se a pessoa não tem os 12 meses, como você explicou, ela recebe o salário na proporcionalidade e também as outras contas na proporcionalidade. Por exemplo, um terço de salário, mesmo cálculo, né? Exatamente. O terço do salário chamado abono também é devido. Se ele tem direito a R$ 300, ele deve receber os R$ 100 de abono. Esse abono, quando o legislador fez a lei, ele imaginou o quê? Vamos dar um dinheiro a mais para esse trabalhador gozar as férias e gastar. Esse é o motivo, a justificativa desse abono de um terço. Agora, tem muita gente que chama essa parada programada de recesso. Está correto chamar de recesso? São coisas diferentes? Não existe o recesso? Férias coletivas mesmo? Mauro, importante também, está errado. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Férias coletivas, o patrão tem o poder de conceder, desconta nas férias individuais o período concedido, paga um terço. Veja só, já no recesso, Mauro, é um período menor, não precisa ter a regrinha dos 10 dias. É um período menor que, por imposição também do patrão, vamos assim dizer, o patrão fala, olha, carnaval, que não está na lei federal, muita gente confunde, então não é feriado. Então, carnaval, vou dar um recesso aos meus trabalhadores. Então, vai ser uma licença remunerada. E esses dias de recesso não podem ser descontados nas férias individuais lá na frente. O patrão também não paga um terço a mais dos dias do recesso. Vai pagar, sim, os dias do recesso. O trabalhador não trabalha, mas o patrão paga. São diferenças básicas das férias coletivas. Quer uma outra diferença? Quando se tem as férias coletivas, o patrão não pode privilegiar parte do setor. Tem que dar para todo mundo vai para o descanso. Já no recesso, o patrão pode até escolher quem pode sair de recesso, quem não pode. Quem tem uma função mais, vamos dizer, indispensável naquele momento. Então, no recesso, o patrão pode até fracionar, escolher quem vai entrar de recesso, quem não vai. Claro que a parte que vai trabalhar, quem sabe, não vai ficar tão contente, né, Mauro? Mas está na lei. Então, o recesso, na verdade, é uma liberalidade do patrão. Ele escolhe ali um período, um carnaval, esse exemplo que você deu, e libera os funcionários para o descanso durante o recesso. E isso não tem nada a ver com férias, ou seja, os 30 dias ficam intocáveis. Exatamente. Não se computa, não se desconta nada das férias individuais, né? Ficou 5 dias em casa, você continua tendo os 30 dias. O que não ocorre nas férias coletivas. Como falamos, se ficou 10 dias, o patrão vai lá e desconta 10 dias dos 30, entendeu? Essa é uma pequena diferença e está também no direito potestativo, no direito do patrão. Está na lei, é ele quem administra o seu negócio, ele pode atribuir alguns dias de recesso. É natural, então, que esse recesso seja curto. Sempre vai ser curto, não vai ser uma coisa de 15 dias, por exemplo. Exatamente. A prática
E o costume é isso, ele é utilizado, esse instrumento legal aí, para poucos dias, entendeu? Por exemplo, um feriado que a empresa, de acordo com o segmento dela, a demanda cai muito, o patrão chega e fala, olha, vamos dar esses 3 dias de recesso, vamos economizar aí transporte, gasolina, energia elétrica, eu pago os dias, não vamos mexer nas férias individuais. Então, é recesso. Já avisa lá o Departamento de Recursos Humanos que é recesso, como se fosse uma licença remunerada. O trabalhador não trabalha, mas o patrão paga. Muito bem, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito do trabalho, tratando com a gente hoje nessa edição do programa Gente que Fala sobre os direitos do trabalhador nas mais diversas situações aqui, nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Vamos fazer uma parada brevezinha aqui, um gole de água para a gente, doutor Estácio, a gente vai ouvir aqui a mensagem do nosso apoiador, retornamos em seguida, até já. Fazer o recesso. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta ao programa Gente que Fala no ar, edição de segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, hoje. Estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, por imagens na TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e com a reapresentação às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990, da cidade de Dois Córregos, e para outros 20 municípios ali da região do Centro-Oeste paulista. Vamos seguir, então, agora aqui a nossa conversa com o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito do trabalho, tirando todas as nossas dúvidas sobre esses assuntos. Olha, doutor Estácio, agora no final do ano de 2023, no dia 14 de novembro exatamente, foi publicada uma nova norma, a portaria número 3.665, do Ministério do Trabalho e Emprego, e essa portaria altera as regras de trabalho em domingos e feriados, impactando especialmente e substancialmente o comércio, né? Esse setor não esperava por essa mudança, né? Que é bastante impactante, né? Porque fica proibido a abertura do comércio aos domingos e feriados, né? O que muda uma tradição aí de longa data, né? Pois é, Mauro. Veja, uma surpresa desagradável para o comércio em geral, já para os advogados trabalhistas, muito bem agradável. Eu, inclusive, nós mandamos panetones lá para o ministro, porque quanto mais confusão, mais ações, mais trabalho para a gente, né? Bom, brincadeiras à parte, aquela história, né, Mauro? Feriado. Se a gente for ver o que significa na origem feriado, a gente sabe que feriado não é para trabalhar, não pode trabalhar. Feriado, o que é? É data dedicada às festas. Então, não é obrigatório o trabalho. Isso vem lá do latim, lá dos romanos. Os romanos, em feriados, o que eles faziam? Iam lá para o Coliseu. Eu aqui, Mauro, em feriado, vou com meu filho para o estádio do Morumbi. Não tem o Coliseu. Vamos desfrutar o dia de festa, tá certo? Regra geral, feriado, ninguém trabalha, é proibido. Mas não é uma regra absoluta, é relativa. Por quê? Tem atividades do comércio, da indústria, que são indispensáveis, né? Hospitais, comércio em geral, supermercado, farmácia. Muito bem, estava tudo tranquilo, lei municipal autorizava o trabalho. O que acontece? O trabalhador deveria trabalhar, claro que tem as garantias, pagamento em dobro ou descanso na semana seguinte de um dia. E aí, o que aconteceu? Vem o governo e apresenta essa portaria dizendo:
O comércio, aqueles que são indispensáveis, só pode trabalhar o empregado se houver previsão em acordo coletivo junto ao sindicato da categoria. Ou seja, Mauro, colocou mais uma condição para que o trabalhador, no comércio em geral, em atividades indispensáveis, possa trabalhar somente com previsão em acordo coletivo. O que significa dizer é que todos aqueles comércios que já tinham permissão por leis municipais, por exemplo, se o trabalhador fala, eu não quero, vou me recusar, se não houver uma norma coletiva, ele está no direito. Imagine você, Mauro, se o comércio não faz um acordo coletivo, fica sem ter como justificar a exigência do trabalho nos dias de feriados. Tá bom para você? Ou seja, o funcionário pode não querer trabalhar hoje, eu vou ficar em casa porque não tem acordo para isso, outros podem pensar de maneira diferente, fica um balaio, né? Cada funcionário vai tratar a situação de uma maneira diferente, né? Vai dar muita discussão. O empregador vai querer punir o empregado, advertência, suspensão em caso de reincidência e até a medida extrema, justa causa. Aí vai parar isso lá no juiz do trabalho. Vai analisar, tinha no contrato, tinha lei municipal, mas tinha acordo coletivo para tal, ou seja, isso vai ter que ser julgado, muitas vezes, formar a jurisprudência para dar o norte nas decisões. Por quê? Com essa portaria que vai entrar em vigor agora em março, né? Somente com previsão no acordo coletivo. Pois é, a portaria vai entrar em vigor agora em março, né, doutor Estácio? Só que já tem uma lei autorizando o trabalho aos domingos. Foi essa virada de mesa que aconteceu. Uma portaria se sobrepõe a uma lei? Pois é discutível, é discutível. A lei, claro, está acima da vontade das partes e dos regulamentos e portarias, mas o acordo coletivo é garantido por lei. Então, quer dizer, a norma do acordo coletivo tem apoio na lei. Então, vai ter essa discussão. Lei municipal, acordo coletivo, previsto em lei. Qual vale? Qual é aplicado? É uma boa discussão, Mauro. Infelizmente, essa portaria não trouxe, vamos dizer, benefícios ao trabalhador, vai trazer insegurança jurídica, tanto para ele quanto ao patrão. Bom, você está aí no seu escritório, né, doutor Estácio? Então, acho que você pode ir ali até a porta do seu escritório, porque certamente tem uma fila ali para gerar novos processos judiciais, não é não? Com certeza. E pelo jeito já estão reclamando de feriados trabalhados lá, ó. Está o estagiário falando aqui, ó, muitos reclamando aqui de feriados trabalhados agora no Ano Novo e no Natal. Vamos ver, caso a caso, porque a portaria ainda não está em vigência. Vamos analisar caso a caso, vamos ver se está no contrato, se tem lei municipal, se a atividade do meu cliente aqui é indispensável ou não. Tem que analisar com os detalhes, Mauro. Bom, você deu esse exemplo agora da medida extrema, né? Que vamos supor que o funcionário, verificando ali que não tem o acordo coletivo, bom, domingo é feriado, eu vou ficar em casa porque eu não sou obrigado. E aí ele acaba sendo demitido, né? E o patrão não vai dizer que foi exatamente por isso, não vai apresentar um motivo específico. Pode dizer, olha, redução de custos, vamos mudar a estrutura aqui da empresa, qualquer coisa. Isso pode? Mauro, a demissão sem justa causa é uma prerrogativa do patrão, assim como o pedido de demissão do empregado, assegurado por lei. O que não pode é o patrão demitir sem justa causa e não quitar, não pagar as verbas rescisórias. Então, o patrão tem o direito de demitir sem qualquer justificativa. Pode até dar, por educação, por uma demissão humanitária, explicar, olha, a empresa está com dificuldades, perdeu um contrato, muito obrigado, boa sorte,
estamos aqui de portas abertas. É uma demissão que a gente chama humanizada, é o ideal, né? E aí o que acontece? É um direito do patrão, não tem dúvida, não tem discussão, mas tem, de outro lado, a obrigação de pagar em dia, nos 10 dias, todas as verbas rescisórias. Aviso prévio, férias, terceiro, fundo de garantia, multa do fundo de garantia e tudo mais. Agora tem algumas exceções que não pode demitir sem motivo. Por exemplo, funcionário que detém estabilidade. Qual estabilidade? Pode ser aquele que participa da CIPA, controle, né, de acidentes, pode ser o diretor sindical, a gestante, que é a rainha das estabilidades, porque a proteção não só do contrato de trabalho da gestante, como também da criança. Então, a lei, a nível constitucional, é uma estabilidade. Nestas hipóteses, a demissão não pode ser feita sem justo motivo, somente por justa causa. Aí, o ouvinte do Gente Fala me pergunta, mas se eu fui demitido, o que acontece? Por exemplo, a gestante. Ela pode recorrer à Justiça do Trabalho, pedir a nulidade da demissão, reintegração nos quadros de funcionários e ainda reclamar todos os salários que ela não recebeu desde a demissão até a reintegração. Existe, Mauro, também uma terceira figura criada aí com a reforma trabalhista de 2017, a chamada demissão convencionada. O que é isso? É um acordo. Antigamente, tinha aquele acordo. Vou pedir acordo para a minha empresa, me manda embora que eu devolvo os 40%. Isso era um acordo comum, mas ilegal. Era uma fraude, não pode. Você está tirando dinheiro do fundo de garantia sem haver a demissão, e sim um acordo fraudulento. Mas a reforma trabalhista trouxe uma figura mais ou menos igual. Nessa demissão convencionada, um acordo patrão-empregado, o empregado vai ser demitido, mas vai poder levantar 80% do fundo de garantia lá na Caixa, vai ganhar 20% da multa do fundo de garantia, vai ganhar 50% do aviso prévio. Não vai ter direito do seguro-desemprego. Mas é melhor, né, Mauro, do que ele pedir demissão e não ter qualquer direito, mais ou menos. Agora, um pouco mais ainda sobre a mesma pergunta, doutor Estácio. Quando uma empresa demite sem motivo específico, alegando aquela redução de custos, alegando mudança na estrutura, vamos mexer aqui e tal. Sendo que essa demissão, na verdade, ela é uma retaliação por alguma coisa. Porque se ela disser que é uma retaliação, o funcionário, o ex-funcionário, certamente vai acionar, né? E aí ela alega, então, alguma coisa para poder justificar. Como é que se lida com essa situação? Porque fica ali aquele jogo de diversões, né? Pois é, Mauro. Aí, acho que você está falando sobre uma demissão que é caracterizada por discriminatória. Pode ser? O que acontece? O patrão está de olho no empregado, vamos dizer que ele está meio adoecido, falta, volta a trabalhar, está incomodando o patrão. Claro, o patrão tem o seu setor produtivo, está atrás do lucro, isso atrapalha. Mas tem que ter cuidado, tem que analisar bem. Se demitir com um caráter discriminatório, esse trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho com provas, principalmente testemunhais, para dizer, fui demitido porque eu estava meio adoecido e o patrão, em razão desta minha condição, me mandou embora. Então, o juiz do trabalho pode entender que realmente não foi uma demissão espontânea, e sim discriminatória, e aí condenar a empresa a um pagamento de uma indenização por dano moral, em razão de todo o constrangimento, humilhação, uma ofensa à dignidade do trabalhador. Então, o patrão tem que ter muito cuidado, muito exame, muita conversa com o seu RH, para não cometer esse deslize, essa infração trabalhista. Doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em Direito do Trabalho, aqui na nossa conversa de hoje, no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira,
pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, nossas imagens, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e pela retransmissão, sempre às 10 da noite, na Rádio Cultura AM 990, em 2 córregos e outras 20 cidades do Centro-Oeste paulista. O próximo assunto por aqui, vamos falar, doutor Estácio, sobre demissão para quem não tem registro, porque tem muita gente que trabalha com subordinação, com assiduidade, recebe o salário mensal, e essas pessoas são consideradas, elas são empregados pela lei, né? E têm o direito de ter o contrato de trabalho anotado na carteira de trabalho e previdência social. Esse empregado, ele tem direito a esse registro mesmo se tiver um acordo com a empresa para um trabalho informal, ou seja, sem o registro em carteira? Pois é, Mauro. Bom, demissão, a própria palavra já diz também, é abatimento, é uma coisa ruim, né? Aí a demissão sem registro são dois problemas para esse trabalhador, sendo que, sem o registro, por uma forma fraudulenta, vamos dizer, um contrato, entre aspas, de autônomo, é ilegal. Por quê? Porque a vontade das partes, ainda que tenha um contrato, ainda que o empregado assinou, o patrão assinou, mas a vontade das partes, Mauro, está abaixo da lei. Se nessa relação de trabalho tem salário, assiduidade e principalmente subordinação, estamos diante de um contrato de trabalho do artigo 3º da CLT. Logo, há uma infração, há um ilícito trabalhista. E esse trabalhador demitido sem registro, que é pior ainda, ele pode se socorrer à Justiça do Trabalho, fazer a prova do salário, da subordinação, da assiduidade, provando por testemunhas, por extratos bancários, o salário, conversas em WhatsApp, e o juiz do trabalho, convencido, vai condenar a empresa na obrigação de registrar o contrato na carteira profissional, com cargo, função, salário, vai mandar pagar todos os direitos trabalhistas não pagos durante a contratualidade, a exemplo, o 13º, férias, fundo de garantia, vai também determinar que seja oficiado a Previdência Social para tomar as medidas cabíveis contra a empresa, executar a empresa com relação aos recolhimentos da contribuição previdenciária. Então, quer dizer, esse trabalhador que estava sem direitos trabalhistas durante o contrato, procurando a justiça, ele vai ter o reconhecimento de todos os direitos, como se lá na empresa ele tivesse sido registrado no tempo correto. É um imbróglio, né, doutor Estácio, esse caso de demissão de funcionário que trabalha sem registro por muitos anos de uma empresa. Pois é, Mauro, como eu disse, né? São 2 infrações terríveis, porque o trabalhador fica sem registro. E significa o quê sem registro? Ele fica sem receber, né, naturalmente, direitos trabalhistas e mais. Não podemos esquecer das garantias que falamos tanto da Previdência Social. Esse trabalhador que trabalha, ainda que com salário, subordinação e assiduidade, ele não vai ter as garantias, não vai ser filiado à Previdência Social. E como a gente já falou bastante, ele vai ficar descoberto em caso de acidente, em caso de doença do trabalho. A aposentadoria não vai ter o tempo contado para o benefício da aposentadoria. Então, tem prejuízos de todos os lados. Ele fica à margem do direito trabalhista e à margem do direito previdenciário. É o pior dos mundos para esse trabalhador. Então, o patrão, que tem uma função social também na sociedade, ele deve zelar muito pelo registro. E hoje em dia, dependendo do tamanho da empresa, não sai tão caro. O registro é de suma importância para o trabalhador. Como eu sempre digo, o patrão, o patrimônio é a empresa, é o negócio, é o lucro. Agora, do outro lado, o trabalhador, o patrimônio são os direitos trabalhistas e os previdenciários. Tá certo? Qual que é o tempo médio, doutor Estácio, de trâmite de uma ação hoje no Tribunal Regional do Trabalho, desde a entrada da distribuição dessa ação até a execução? Vou exemplificar aqui, Mauro, aqui
São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho, segunda região. Na média, vamos dizer que na primeira instância, dado a entrada no processo com audiência inicial, vamos colocar na média 6 meses. Na média, 6 meses. Vamos dizer agora na segunda instância, no Tribunal Regional que fica ali, na Rua da Consolação, mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Vamos colocar na média 1 ano. Já temos aí o trâmite de um processo, 6 meses na primeira instância, mais 1 ano no tribunal, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Isso, Mauro, sem falarmos no acordo. Isso dizendo no trâmite normal, né? Com sentença e recurso. Então, estamos aí, 1 ano e 6 meses, primeira e segunda instância. Mas temos a terceira e última instância, a Corte Maior, que ela fica lá em Brasília, Tribunal Superior do Trabalho, TST. Lá em Brasília, a coisa é mais demorada. Tem muito mármore lá no tribunal, mas pouca celeridade. Lá, Mauro, é mais ou menos 1 ano a 2 anos. Então, respondendo objetivamente, podemos falar aí em 3 anos e meio, em média, uma ação trabalhista tramite aqui pelo Tribunal Regional de São Paulo. E tem muitos casos em que acontece já um acordo pelo meio do caminho. As empresas querem resolver logo o assunto. Isso também dá para ter uma ideia de todas as demandas, de todos os litígios, quantos que acabam em acordo e não vão até o Tribunal Superior do Trabalho. Pois é, Moro, importante. É bom ficar dito e esclarecido para todos os ouvintes que o acordo, pela lei, pode ser feito em qualquer fase do processo, seja na primeira instância, na segunda instância aqui no tribunal, como em Brasília. As partes chegam a um acordo, resolvem de forma amistosa, todo mundo assina, vai para o juiz, ou vai para o tribunal na Rua da Consolação, ou vai para o tribunal em Brasília, os juízes ou desembargadores ou ministros são obrigados a ler, analisar e homologar o acordo entre as partes, seja em qualquer fase, em qualquer instância. Muito bem, um exemplo na primeira instância, vamos dizer, entrou com a ação, marcou a primeira audiência em 2 meses, que é a média. Chegou no dia da audiência, as partes fazem um acordo, acabou o processo em 2 meses. Outro exemplo, foi para a sentença, subiu para o tribunal, já está lá há 1 ano e meio. Fez o acordo, as partes assinaram, o juiz do tribunal homologou, acabou o processo em 1 ano e meio. E se for para Brasília, né, lá às vezes demora, como eu disse, se fizer o acordo, também acelera. O acordo, Mauro, é bom para todo mundo. É bom para o trabalhador, para a empresa e para o judiciário. Evidentemente que um acordo às vezes, não é o valor total que o empregado quer e nem o valor mínimo que o patrão quer. É o meio termo, né? Um acordo, mas é aquela história. É melhor um mau acordo do que uma boa briga judicial. Encerra o processo, recebe as parcelas e menos um processo para a justiça resolver. Numa demanda trabalhista, doutor Estácio, o trânsito em julgado pode ser dado no regional ou é obrigatório que seja lá em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho? Porque o empregador, ele sempre tem inúmeros recursos, é uma coisa que não termina nunca. Então, sai do regional, vai para Brasília, Brasília determina, volta para o regional, aí tem recurso, vai para Brasília de novo. Em que momento esse trânsito em julgado pode ser dado? Vamos lá. O trânsito em julgado nada mais é quando termina o processo, seja em qual instância for. O trânsito em julgado ocorre quando não há mais decisão, não há mais recurso para aquela decisão. Isso pode ocorrer com acordo ou com sentença definitiva. Então, vamos lá. Se na primeira instância faz um acordo, ocorre o trânsito em julgado, não tem mais recurso. Assinou o acordo, acabou. Outro exemplo. Se na primeira instância, Mauro, tem a sentença e ninguém recorre, ocorre o trânsito em julgado.
Outro exemplo, se está no tribunal, que já é um recurso, né, da primeira instância para a segunda instância. Se lá no tribunal sai o acórdão, a decisão A chama acórdão. Se nem patrão, nem empregado recorrem para Brasília, ocorre o trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado é aquele momento processual em que não cabe mais recurso, seja por acordo, seja por decisão na primeira instância, na segunda ou na terceira. O trânsito em julgado geral, vamos assim falar, ocorre quando o TST dá uma decisão definitiva lá em Brasília e aí não caiba mais recursos, inclusive recursos internos, Mauro. Tem recurso interno lá no TST, que prolonga mais ainda o trânsito em julgado. Mas é bom, fique claro para todos, que o trânsito em julgado pode ocorrer na primeira instância. Fez o acordo, assinou, transitou em julgado. O que demora bastante são esses internos, são os agravos, são os AIs, né? Os agravos internos, né? Você desenhou muito bem esse caminho, né, das instâncias. Primeira instância no Tribunal Regional, aqui em São Paulo, na Marquês de São Vicente, depois a segunda instância lá na Rua da Consolação, e a terceira instância, o terceiro ponto ali, o limite, Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Há casos de demandas trabalhistas que vão parar no Supremo Tribunal Federal? Pois é. Quando a gente fala isso para cliente, o cliente fica desanimado. Porque o cliente pergunta, doutor, qual a novidade? A segunda pergunta é, quando vai sair o alvará? E a terceira é, quando o senhor vai transferir? É imediato, né? Mas quando a gente fala, calma, que pode haver recurso, aí é um balde de água fria. E lá em Brasília a gente fala, acabar os recursos, inclusive os internos. Muito bem. Se houver alguma matéria de ordem constitucional, meu caro Mauro, pode a reclamada, ou também o trabalhador reclamante, entrar com recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Lá é a última palavra. Aliás, recentemente está tendo uma colisão, uma rota de colisão entre Supremo e TST. Um está medindo mais força do que o outro nas causas trabalhistas. O TST, por exemplo, quando fala de uberização, às vezes reconhece o vínculo. Lá no Supremo, de ordem constitucional, não está reconhecendo o vínculo. Está dando força, inclusive, para a pejotização. É uma briga bonita, jurídica para advogado ver. Mas para quem é o reclamante que precisa receber, é dolorido. Doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, nosso tempo chegou ao fim, a sua despedida, e a gente vai para o encerramento aqui. A chave do programa está na sua mão. Poxa vida, como se fala, programa bom passa rápido. Falando de direito do trabalhador, né, Mauro? É sempre bom a gente falar, porque direito é direito. Obrigações é mais doído, mas falar de direitos é fácil. Bom, quero agradecer mais uma vez essa participação, essa convocação. Sempre é um prazer participar no Gente que Fala. E desejar mais uma vez felicidades a todos, fraternidade e muita paz nesse ano que se inicia. É isso aí, Mauro. Vamos em frente. Muito bem, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, 8 de janeiro de 2024, segunda-feira. Essa ótima conversa com o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em Direito do Trabalho, trazendo muitos esclarecimentos dessa área aqui para a nossa audiência. Doutor Estácio, muito obrigado. A gente se vê aí, certamente, ao longo de 2024, muitas vezes, para tratar de muitos assuntos. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, você, espectador, você, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta, então, amanhã, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e com a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, em 2 Córregos e outras 20 cidades no Centro-Oeste paulista. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau e até lá.